Olá a todos. Bom, a ideia desse vídeo é montar dos próximos vídeos, a ideia dos próximos. Olá a todos. Espero que não esteja tremendo muito. Olá a todos. A ideia desse vídeo e dos próximos é passar para vocês uma rotina, né, do que a gente encontrou para poder manter os cultos, manter a organização da transmissão dos cultos da nossa igreja durante esse período de pandemia. Era um projeto já antigo que a gente tinha de fazer a transmissão nos canais das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. E com a pandemia isso se tornou necessário e óbvio, a gente teve que antecipar. A nossa congregação ela é limitada ali nos equipamentos, né? Então a gente tentou adequar ali usando o que a gente tem na igreja. O que a gente não tem, a gente foi buscar em tutoriais no YouTube. Inclusive tem uns canais muito bons, pessoal que faz um trabalho direcionado para a igreja. Então, graças a Deus aí pela vida dessas pessoas. Eu vou colocar aqui na descrição alguns canais dos quais eu uso como referência. E voltando à questão do equipamento, o que a gente não tinha, a gente adaptou ali de uso pessoal, né? Algumas coisas que a gente tinha em casa. Mas eu vou passar primeiro a rotina do que eu tenho. Eu vou passar primeiro Então, voltando à questão dos equipamentos, a gente vai passar primeiro o que tem disponível e o que a gente sabe ou consegue fazer com isso. Precisava ter equipamento melhor? Precisava, mas como eu disse a vocês, a ideia é fazer a transmissão com aquilo que tem de disponível, né? Nós temos hoje como desktop principal um i5, eu acho que ele é de primeira geração. E a placa dele, dá para fazer upgrade. Então você coloca aí, daqui a pouco se tiver o gargalo, você consegue fazer um upgrade para o i7. E aí, como são componentes antigos, você procura aí no Mercado Livre, no OLX, e aí você vai conseguir isso de forma mais barata. Salvo engano, ele tem capacidade para até 16 GB de RAM. Tem placa de vídeo integrado já, inclusive com DisplayPort HDMI. Já ajuda bastante. Hoje ele está com 6 GB. A gente fez um gato lá para 6 GB. Não é ela não é Dual Channel, não é o mesmo modelo, tudo, mas tá levando. A gente tem uma mesa, o nome eu não lembro, é uma mesa analógica de 12 canais, não tem nem saída USB para vocês terem ideia. Então só saída analógica de gravação RCA e tem uma saída monitor P10. A gente liga essa saída monitor P10 na entrada line do PC e a saída de som do PC a gente estava gravando na saída RCA. Só que tá muito ruim quando você tá tocando mídia do PC, por exemplo, um áudio de vídeo e tal. Tá muito ruim o áudio. O áudio hoje eu acho que é a pior situação que a gente tem lá para manter as transmissões. E a gente precisa corrigir isso urgente, tá? Não tem placa voltando ao PC, não tem placa de vídeo dedicada. Nunca tentei fazer uma edição nele, nem me arrisquei. E também o som é on-board. Eu preciso verificar quantas portas PCI tem, que eu tava vendo uma plaquinha de vídeo de 1 GB só para evitar o gargalo. Mas questão principal para a transmissão aí
eu creio que seja a placa de vídeo, a placa de rede, perdão. A placa de rede dele onboard também, ela é 10/100 megabits, ela não é de 1 GB. O que pra gente hoje tá no limite, porque a nossa internet é de 100 mega, né? Então ela atinge, graças a Deus, tem internet de 100 mega hoje no Horizonte. Horizonte Azul. Aí tá no limite. Então se eu quiser fazer um upgrade, vamos adquirir equipamentos novos, maior capacidade de transmissão, Full HD já é 4K, essas coisas, a gente precisa ter som digital, a gente precisa ter máquina de qualidade, a gente precisa ter equipamento de qualidade. Então a placa de rede, ainda que a máquina, o processamento seja antigo, o ideal é uma placa de rede mais nova. Pois bem, software, a gente usa, e aí eu faço, que a gente falou de fazer algumas questões pessoais. Para transmissão, a gente usa o Zoom. Por quê? Porque a gente começou usando o Zoom para fazer as nossas reuniões internas, reuniões da mesa administrativa, né? Questão administrativa da igreja, algumas reuniões de discipulado, de catecúmenos, e aí a gente, com a facilidade de uso que a gente tinha, e não tinha necessidade ali de muita mídia, de outras telas, tudo, a gente foi adaptando e aprendendo, como a maioria de vocês aprendeu a usar o Zoom aí na pandemia. Eu acho que ele é um pouco difícil para o usuário final, aquele bem mais simples no celular, porque ele esconde ali, e é uma questão de aprender. A gente vai deixar depois um tópico aqui. Depois a gente vai aprender a mexer nele, vai ensinar as pessoas a usarem ele para quando quiserem participar aí de um pequeno grupo, de um encontro de oração, usar ele, tá? Voltando à questão aqui de equipamento, antes de eu entrar na questão do software, a gente ainda tem uma câmera que faz a transmissão, é uma Logitech C920, é um webcam, sim, ela chega a 1080p, né? Então ela atende às necessidades, porque o Zoom ele tem uma questão ali de melhorar a imagem, de filtros e tal, que facilita a iluminação. A gente chegou a usar, enquanto da transmissão interna, da transmissão só para a internet, no período do ano passado, uns esportes ali, tem um nome que eu não lembro agora, softbox. A gente fez um softbox ali de coisas ali, de material de construção, luminária, colocou um TNT, as irmãs da SAF depois vão me pegar aí, porque eu cortei os TNT que estavam lá, mas supriu ali a necessidade de iluminação. Só que para a transmissão com público, ele fica ruim, porque ele ficava bem aqui no rosto do pregador, no rosto do pessoal do púlpito, aí não ficava legal, né? Tá, então a gente preferiu sacrificar um pouco a iluminação e agora a gente está usando sem, só com a iluminação do Zoom. Então, deixa eu ver, de equipamento é isso, é o computador, a mesa. Cosme, podia usar uma mesa menor ali, com mais qualidade digital? Podia, eu uso, tem uma mesa do Tomate, que ela tem 7 canais, eu acho, uma coisa assim. Eu fiz um teste lá na igreja, funcionou, só que a gente tem a questão da banda. Então, nos cultos presenciais, a banda ia ser sacrificada aí, porque ela não tem muito canal. Mas para transmissão de culto só interno, eu usei e funcionou de boa. Eu tive só um probleminha com ela, mas aí o problema é dessa peça aqui, que foi a questão que eu falei já antes da mídia, sabe? Vou tocar um vídeo,
um hino ali direto do PC ou do YouTube, de outra fonte de mídia, eu tive um problema no áudio, mas repito, o problema eu acho que foi do operador. A mesa em si é tranquila. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eita, trânsito. Bom. Bom, vamos lá. Então, equipamento, tal, software. Então a gente usa o Zoom, né? Óbvio, a gente faz a transmissão pelo YouTube, tá? E joga o link no Facebook. Pela limitação da máquina e da rede, eu não tento fazer essa transmissão nos dois. E eu fiz uma experiência um tempo atrás que estava dando certo. Eu tenho um tabletzinho, a gente conseguiu um tabletzinho ali, um antigo A6 da Samsung, para vocês terem ideia. E ele a gente fez colocou a conta da igreja no Instagram e fazia a live direto. Conectava lá na hora da mensagem, não do culto todo, só na hora da pregação. Corria alguém lá e começava a transmitir o culto. Então, a gente tentou dessa forma atingir o maior número de pessoas. Ah, Cosme, mas precisa fazer isso. Eu sei que precisa, tem um monte de coisa que não dá para fazer. Mas com o que dá para fazer, né? Tem uma série de situações que dá para fazer alguma coisa melhor. Mas é o que eu falei para os irmãos no começo. Infelizmente, para o que a gente tinha de material disponível e de orçamento, foi o que deu para fazer. Hoje, das 3 congregações da nossa igreja, nós somos a única que tem essa rotina aí de transmissão, de atividade, de culto, de PG, de tudo. E os irmãos, vez ou outra, com razão, sempre estão ali monitorando. Olha, o áudio tá ruim, tá faltando isso, aquilo. Mas eu acho que é mais a questão do operador mesmo que vos fala, que às vezes não dá pra gente conseguir confirmar tudo, que eu não tenho uma máquina de monitor. A gente monitora isso, um irmão com celular, o outro, às vezes eu ponho também. Então a gente vai se ajeitando dessa forma. O ideal, que é a ideia de fazer esse vídeo para vocês, principalmente o pessoal que está entrando aí, que se interessou pela questão da sonoplastia, da mídia da igreja, o ideal era a gente usar o Zoom, tá? O Zoom não, perdão. O ideal era a gente usar o OBS, tá? Ele não é difícil de mexer, só que tem que ter prática, você tem que treinar, você tem que dedicar, você tem que estudar, você tem que ir ali, ver como é que funciona a questão da transmissão. Lembrando que o OBS também serve para gravação. O que ele não faz são as reuniões em grupo. Por isso daí a gente optou pelo Zoom, tá? Lembrando que o Zoom a gente tem uma assinatura mensal. A gente não pegou a versão gratuita por conta da limitação de tempo. A gratuita tem umas limitações ali de tempo. Eu não sei se ela faz transmissão. Então, por isso que a gente optou. O OBS não, ele é gratuito. E você consegue ali com treinamento, aprendendo, dedicando, você consegue abarcar tudo. Os cânticos ali em PowerPoint, os vídeos, as mídias todas, separar canal de áudio. Eu parei o treinamento no Zoom, meu Deus, eu parei o treinamento no PowerPoint. Pronto, tá saindo um buraco aqui, tá me enrolando tudo. Eu parei meu treinamento no OBS, por quê? Porque na hora que entrou na situação do áudio, um irmão que faz live lá, ele faz jogo, tá na igreja, ele não tá na questão da sonoplastia com a gente ainda, por uma questão de tempo, né? E óbvio, ele resolvendo. Mas ele me deu dicas valiosas da questão da latência no YouTube. Eu vou mostrar isso depois para vocês, que resolveu um grande problema que a gente tinha, né? Os gargalos. Eu não sabia disso. Por isso que eu digo, a gente vai aprendendo na marra.
E aí ele estava me ensinando a questão do áudio no OBS, só que eu enfrentei ali a barreira da mesa de som, porque é muito canal, é muita entrada, a gente precisava realmente rever a questão do som da igreja. E aí sim, voltar para o treinamento no OBS. Se o irmão quiser fazer um teste ali no OBS, usando só um canal de áudio, olha, esse aqui é assim, esse é assado, fique à vontade para experimentar, tá? Então, por isso que a gente tem essa situação. Mas para a transmissão, dada a não necessidade e o OBS, assim como o Zoom também grava. E aí mais na frente eu vou explicar para vocês a necessidade da gente, além de transmitir, gravar. É para evitar um tempo ali. Então a gente usa o Zoom, fez a opção pelo OBS. A Bíblia a gente está usando o Olyrics, tá? O Olyrics ele tem a seção de várias versões de Bíblia, né? E tem a parte de cânticos, ou seja, não é só música que você coloca. No Olyrics você pode usar só as letras, o que facilitou bastante e é até bom para a gente fazer dar uma atualizada no cadastro dos cânticos, porque tem muita coisa nova chegando, o irmão já deixa ali e a questão visual dele é boa, né? E não, sinceramente não causou ali impacto no processamento do computador durante a transmissão. Não percebi isso, eu acho que não teve, mas se alguém tiver a ideia de que ele é pesado e tal, por favor avise. Esses testes todos, a maioria deles, lembrando, eu consegui fazer no meu computador. Eu tenho um Lenovo, um ThinkPad, né, da Lenovo, da IBM. Ele é antigo, é um i5 de segunda geração, eu acho. É um i5 2520. Também cabe upgrade? Cabe. Mas ele é um pouco pior em processamento, até por ser um notebook, do que o desktop da igreja. Mas para efeito de laboratório ele foi servindo, porque você às vezes não tem tempo de ir lá, de estar disponível na igreja, lá no templo e tal. Então a gente foi adaptando dessa forma. A gente foi fazendo os laboratórios e levava para a igreja em tempo oportuno, tá? Gostei daquele muro. Eu já falei que a gente faz a transmissão pelo YouTube, né? Já falei que a gente faz a transmissão pelo YouTube. E a gente tem a questão da configuração, que os irmãos vão aprender. E aí nessa configuração você precisa colocar uns lances lá, uns comandos para poder sair uma transmissão no mínimo razoável. Ao longo aí do nosso bate-papo, do nosso curso, a gente vai mostrando essas configurações aqui por vídeo ou de outra forma, tá? Eu vou voltar agora. A gente já falou de equipamento. Se eu lembrar de alguma coisa eu retomo a conversa com vocês. Mas Cosme, como é que é feito isso? Legal, você falou do Zoom, YouTube e tal, mas você faz isso quando? Você chega ali domingo de manhã, programa, faz tudo na hora. Meu irmão, essa é a parte mais importante do tutorial. Essa é a parte mais importante do tutorial. O que acontece? A programação da igreja, assim como a liturgia, ela começa bem antes. Ela começa, na verdade, ela não para, tá? Se você serve a igreja, se você está na liderança da igreja, em algum cargo, com algum envolvimento, você tem que estar ali 100% antenado. A igreja ela é um organismo, não vou falar aqui de doutrina, de teologia, de nada. Eu só quero que você entenda o seguinte: você faz parte de um organismo, de um conjunto de pessoas que tem que estar 100% antenadas ali na questão técnica, na questão administrativa. Então, muito embora eu não faça parte do louvor, eu tenho que estar antenado ali com as músicas, saber as letras, né?
os hinos. Às vezes você tem que ter uma noção sim de melodia para ver numa chamada de uma atividade. Poxa, essa letra aqui, ó, acho que ela vai bem naquela programação. Vou colocar um hino ali, entendeu? Justamente por conta da denominação da nossa igreja. Então você não vai colocar um fundo de rock numa atividade da igreja presbiteriana, tá? Rock gospel, né? Ou pagode gospel, funk gospel, sertanejo gospel, aí eu não preciso entrar em detalhes. Bom, a questão é o seguinte, você tem que estar antenado nisso. Você tem que estar antenado com o pessoal do louvor, você tem que estar antenado com o pessoal da liturgia, com a liderança, com os pastores, com os nossos seminaristas. Você tem que estar ali antenado com as sociedades para saber a questão da programação, do calendário, porque é você da mídia é quem vai fazer essa divulgação. É você quem deve tornar isso disponível ao público. E como é que você torna isso disponível ao público? Só no evento? Não, você torna isso disponível desde o primeiro agendamento. Então é por isso que na igreja existe uma agenda. A comissão de eventos deve ter uma agenda que é passada ali pelas sociedades, e as sociedades levam isso para a mesa administrativa, e aprovada essa agenda em conjunto com a agenda do PSPA, do presbitério, a gente começa a divulgar isso na igreja. Hoje, óbvio, está limitada, a agenda está bem mais limitada do que antigamente, mas a gente tem atividades aí que comportam a transmissão, tá? Dito isso, vamos lá. Quando é que começa, Cosme? Se você quiser descansar, você descansa na segunda-feira depois do culto. Se você quiser. É porque você vai ficar antenado ali, você vai ficar pensando na programação o dia inteiro. A primeira coisa que você precisa é fazer a programação da semana. Então, como é que começa a programação? O pessoal não vai ter a liturgia ainda, certo? Porque a liturgia sai ali no meio da semana. Mas, para evitar isso, o que a gente bolou? A gente bolou um banner padrão para divulgação no YouTube do culto dominical. Então tá lá, culto dominical domingo que vem, dia 11. Quando chegar na segunda-feira, na terça, depois do culto, você já deixa preparado. Se já quiser deixar preparado antes, isso aí é uma questão de organização individual de cada um. Como é que você vai se programar? A única coisa é, não deixa para fazer de última hora. Então o irmão cria um banner ali, eu uso o Canva, a gente tem a conta no Canva, é gratuito também, então óbvio, né? Por questões de custo, tudo que for possível gratuitamente fazer, a gente faz. Então, o que acontece? A gente... Passou uma viatura aqui, eu tive que tirou um pouco o raciocínio. O que acontece? No Canva, a gente faz o banner, ele já fica programado, né? Ele já fica programado ali, o banner. Então você só vai mudando a data, não precisa ficar gravando toda hora. Então eu faço um banner pro Canva, faz um banner pro PG, faz um banner para... E aí esse eu mudo, da EBD eu mudo o banner por conta do tema, às vezes, da escola bíblica. Lembra que a gente tem que estar antenado? A gente faz um banner para a escola bíblica, sem nada muito chamativo, tal, tema alusivo à mensagem, tá? E aí a gente faz um banner para o YouTube. Eu vou ensinar, depois eu vou mostrar para vocês a questão da resolução, mas adiantando, a gente faz em Full HD a imagem, né, 1920 por 1080, e também faz um para o Instagram. Então a gente tem banner do YouTube e banner do Instagram, tá? Fez o banner, você vai lá no YouTube e faz a programação. O evento tal. Uma ideia que os irmãos deram, que a gente começou a usar, quando não muda, mas aí você tem a liberdade de fazer isso depois, né? Você faz a programação, banner normal, descrição do vídeo vai ser o culto dominical, presencial, online e tal. Põe o link da inscrição, isso é bom saber também.
As inscrições, meus irmãos, nós criamos um formulário bem simples no Google, né? Google Drive, ele fica armazenado no Google Drive da igreja. Então, você tem a conta da igreja, você vai entrar lá e vai mudar também só a data do culto. Já fica lá o nome do irmão, a inscrição, aquela coisa que vocês sabem, para poder a gente controlar lá no dia do culto. Quem foi, quem não foi, aquela coisa toda. Gerar uma estatística para a igreja. Tá? Isso funcionou bastante também. Então o irmão vai programar no começo da semana o banner do YouTube, o banner do Instagram, deixa lá, faz a chamada. Se for culto presencial, você põe um link lá para inscrição. E aí a inscrição, o que a gente faz? Fica de olho, dependendo da fase da pandemia, a gente limita o número. Então o irmão tem que ficar de olho, porque às vezes não tem nenhuma inscrição, aí daqui a 10 minutos tem uma, aí passa a semana inteira com 5 inscrições, aí você faz outra chamadinha, que você também tem que estar antenado no grupo do WhatsApp da igreja. Você tem que fazer sempre a divulgação lá para os irmãos, porque o irmão não vai atrás às vezes, e aí você tem sempre que estar relembrando, tá? Você relembrando isso, você tem uma alta na inscrição. Então você tem que estar ali atento para não ultrapassar o número dos inscritos. Isso é responsabilidade. E que pese o pensamento, como a gente sempre fala, não leve em conta o teu ponto de vista pessoal. Você faz parte de um corpo. Se você é contra o culto presencial, se você é a favor, você tem que respeitar o que o conselho da nossa igreja fala, tá? Se o conselho pediu para fazer, vamos fazer. O conselho é contra, então não vamos fazer. Essa é a nossa igreja, tá? Isso aí é o que a gente tem que manter aí, a urbanidade nas decisões do conselho. Ponto. Fez a programação, beleza. Qual é a primeira programação da semana? É o nosso PG semanal, tem sido feito online. Como é que é feito o PG? Aquele que você já fez a chamada lá, lembra disso. Conversa com a nossa liderança. Gente, vai ter PG essa semana? Vai. Qual que é o tema? O PG, a gente também fez um banner normal, vocês conhecem lá. Mas isso não impede de, na chamada do vídeo ali na descrição, você fazer uma alusão ao tema, ao estudo, entendeu? Vem orar conosco. A gente faz um bem bolado lá para poder divulgar o canal também no PG. E aí também, além do YouTube, faz uma programação, uma chamada do PG no Instagram, tá? A programação primeira, como eu falei, é o PG. Como é que tem funcionado? A gente tem alternado. Uma semana o Samuel faz um estudo, outra semana eu tenho feito. A gente tem verificado isso aí, nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, o PG, e aí tem as irmãs que participam conosco, cada uma na sua casa também, fazendo uma parte da liturgia, né? Hoje a gente faz com a Carol e com a Núbia, que eram as casas que recebiam antes as reuniões de forma presencial. Então a gente manteve essa dinâmica, claro, lembrando que é a distância, né? Então, irmão, a primeira coisa que você precisa verificar é justamente isso. PG, feita a programação, abre o Zoom, cria ali a reunião, deixa agendado se quiser. Tem a chamada no YouTube também, que você já fez a programação lá atrás que eu falei. Uns minutos antes normalmente quem faz o Zoom, quem faz o PG, as duas irmãs que fazem parte da liturgia da oração, o irmão que vai trazer a devocional e o irmão que vai fazer a transmissão. Que aí tem umas dicas, depois eu vou abrir um tópico só para o PG.
pode parecer fácil, mas o PG às vezes eu acho que ele é mais complicado do que o culto. Por quê? O PG você lida ali, maioria das vezes no Zoom, e aí eu acho que é mais complicado também por causa da minha máquina, porque eu que faço normalmente essas transmissões, e aí você tem um gargalo de internet e de processamento. O Zoom ele tem uma parte lá no software que ele mostra para você o uso da CPU, quando você abre um programa ou outro. Então a gente abre o Zoom, abre o YouTube numa máquina só, abre o... Peraí que essa mulher vai arrumar problema aqui para todo mundo. Abre o Zoom, abre o YouTube, a parte de transmissão, abre o WhatsApp para ficar acompanhando os pedidos ali, né? A programação das irmãs. E no YouTube você tem que monitorar, porque o pessoal participa, pede oração. E essa semana eu fiz um segundo teste com o Instagram. Como eu fiz o estudo, aí eu liguei meu celular direto para o Instagram. Então eu não consegui acompanhar o WhatsApp do meu celular. Eu tive que abrir o WhatsApp web também no computador. Então o processamento foi lá para as alturas, tá? Primeira programação ali que você vai ter, combina com o preletor. Ó, você vai levar mensagem. Quando eu não posso, às vezes eu aviso o Samuel, que tem a capacitação também de operar tudo isso que eu tô falando para vocês. E aí ele consegue fazer ali a transmissão e a liturgia. Como eu fiz essa semana, a gente fez a liturgia e a transmissão, e na hora da mensagem também, que ficou por minha conta, eu consegui fazer de boa. Então você vai aprender depois no Zoom a questão do áudio, por que ficava ruim aquele áudio dos cânticos no Zoom, e a gente percebe que não é por nossa conta. São configurações de áudio que você precisa mexer depois. A gente também vai ensinar isso, tá? Bom, de tudo isso que eu falei, a gente foi na programação, tal, programou, liturgia, os cânticos, tem que ver com a equipe de louvor. Escuta, vai ter cântico, não vai? Tô falando aqui do culto presencial. Se for na hora, então a ideia não faz isso, não deixa isso para a última hora. A gente tem um princípio chamado Lei de Murphy, pode pesquisar no YouTube aí. Então se alguma coisa, meu irmão, ela tem a possibilidade de dar errado, você pode ter certeza que ela vai dar. E isso, infelizmente, acontece não poucas, mas muitas vezes em qualquer programação. Se você deixa uma brecha para dar errado, pode dar problema. Coisa que você não pode fazer na transmissão: digitar qualquer outra coisa. Você não se arrisca a usar ali durante a transmissão a mesma máquina para fazer uma edição de texto, de planilha, de uma edição de banner. Tô aqui na transmissão, não estou fazendo nada. Você está sim. Quando você está na transmissão, você está monitorando a transmissão justamente para saber se dá errado. Então você tem que estar ali no microfone do Zoom, saber se o canal está saindo e tal, porque você fazendo isso, você não precisa normalmente estar monitorando a transmissão final, mesmo porque ela tem um delay ali de 15 segundos, 10, 15 segundos. Então, quando a transmissão der um problema no YouTube, negão, já deu problema lá no software que estava transmitindo, onde você podia ter corrigido antes, tá bom? Então não inventa de fazer outra coisa, nem o WhatsApp, fecha o WhatsApp do computador, não tenta fazer essas coisas não, que dá problema, tá? Se você for usar o WhatsApp no computador, que eu digo que não pode, mas se você quiser arriscar, se é por sua conta e risco, desabilita a notificação de áudio dele, porque quando vai chegar a mensagem para você, vai ficar pipocando no som da igreja. A gente já viu isso acontecer também. Mas repito, não se arrisca a fazer isso não vale a pena. Tá lá monitorando tal, né? É isso. Se for online o culto, mesma coisa. A diferença é que você tem que saber de antemão quais serão os cânticos. Então o que você faz? Você cria ali no desktop da igreja ou na sua máquina em casa e joga para o Google Drive da igreja
uma pasta, escreve lá, culto 11/4. Quais serão os cânticos? Ponto. Liturgia, você já deixa um printzinho lá, um flyer da liturgia, cântico, hino. Ou quais os avisos? Aí você já faz uma programação ali dos avisos, tendo por base as programações das sociedades, né? Vai ter programação da UMP, da SAF, tal, da UCP, essas coisas. De todo também da federação. A gente teve tem que tomar um cuidado para não esquecer que a federação, como eu falei agora há pouco, tem programação sim. Então você, sua sociedade, fique atento e avise o pessoal na liderança. Quem é que tá na mídia aí? O Zé, o João, o Francisco. Faz o banner ou avisa pra gente, tá? Tem as programações, os boletins, tem os pedidos de oração, os aniversariantes, né? E tem a questão dos dízimos, que é fazer fazer a transmissão lá do número da conta, mostrar lá no telão e no YouTube o número da conta da igreja para os depósitos de dízimos e ofertas. Então o nosso conselho é que tudo isso que você fizer também na semana, separa uma pasta com o culto. E pelo amor de Deus, se você for separar o culto em vídeo, não arrasta, copia. E quando você arrasta, você tira ele da pasta original, porque depois você vai apagar essa pasta depois do culto, e aí você apaga a única mídia que a gente tem, a única versão que a gente tem de determinado cântico. Sempre pergunta pro Hugo, pro Tony, pro Jefferson, pro Marcelo, que são o pessoal ali mais da liderança ali do louvor, se tem algum cântico, tem alguma novidade, né? Quanto a algum cântico com a letra, para você não ser pego de surpresa. Não deixa para a última hora. Não deixa. Vai por mim. Que horas começa a transmissão do culto, dos nossos cultos semanais? Meu irmão, lembra que eu falei que horas começa? 9 horas do domingo? Não. Começa na semana anterior, conforme eu falei para você. Então não deixa para a última hora. O culto começa às 9, não chega lá 10 para as 9 na igreja. Esteja lá às 8, toma um café com o pessoal, de preferência leva o pãozinho, sabe? Faça o café. É muito bom fazer uma gentileza dessa. Então, você não é estrela, você está ali para servir. Chega cedo. Chega cedo. Você vai ter tempo para bater papo, para corrigir alguma coisa? É entre 8 e 8h30, 8h40. 8h40 eu considero a data limite para você estar sentado na mesa. Então, se você tiver que bater papo com todo mundo, fazer uma social com o pastor que nos visita, essas coisas, faça isso até as 8h30. Desça, concentra, faça a sua oração, Deus vai te ajudar, e aí começa a transmissão. Seja feliz. Às vezes a gente não tem tempo de cultuar, isso é uma outra coisa muito importante. Fazendo a transmissão, você não está ali na mesma vibração de quem está sentado ali no culto, sabe? De forma passiva ali assistindo no templo. Então, no momento de oração, meu irmão,